Tamo quase lá, mais um diazinho e Avatar Fogo e Cinzas, terceiro filme da série épica do James Cameron, estreia nos cinemas. E é claro que a gente vai falar sobre ele por aqui, mas antes, a gente tem que concluir a nossa maratona dos dois primeiros filmes sobre os Na'vi. A gente já falou sobre o Avatar de 2009 aqui no canal, e agora é hora de relembrar Avatar O Caminho da Água de 2022. E é isso que a gente vai fazer hoje. Se prepara, que agora começa a nossa segunda incursão ao universo fantástico de Pandora. Mas antes, é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e deixar o seu comentário, que é muito importante para agregar a discussão. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá voltar para Pandora. Quando Avatar O Caminho da Água chegou aos cinemas, 13 anos tinham se passado desde que o primeiro Avatar revolucionou a indústria graças à maneira com que reutilizava a tecnologia 3D como elemento de linguagem cinematográfica e causou um impacto que acabou fazendo ele alcançar o posto de maior bilheteria de todos os tempos, ultrapassando inclusive o recorde até então pertencente ao Titanic, que o mesmo James Cameron tinha feito 12 anos antes. De 2009 para 2022, muita coisa mudou. A forma com que o cinema passou a empregar o 3D de modo geral não fez jus à promessa aventada em 2009, a tendência das superproduções hollywoodianas passou a ser pautada pela febre dos universos estendidos instituída pela Marvel, com diferentes franquias se encontrando em filmes-evento que, por sua vez, se desdobravam em mais dezenas de outros filmes e séries por ano, e, por incrível que pareça, boa parte dos entusiastas da tal cultura pop resolveram se voltar contra justamente o Avatar. Muita gente passou a contestar, em retrospecto, o impacto e a relevância daquele que foi, e ainda é, um dos principais pilares do cinema-espetáculo no século XXI. E com todo respeito a quem não gosta de Avatar, todo mundo tem o direito de gostar e não gostar do que quiser, mas geralmente, quando eu ouço as pessoas falarem mal de Avatar, 9 a cada 10 argumentos que elas usam costumam ser umas terraplanices que, vou te contar. O que eu acho mais curioso é que um dos argumentos ruins mais utilizados para desdizer o legado daquele filme, e não são poucos, o que menos falta é argumento ruim para querer descredibilizar o Avatar, a começar por aquela comparação besta e manjadíssima com Pocahontas que eu já rebati no meu vídeo anterior. Mas um dos argumentos que as pessoas mais usam para dizer que o impacto de Avatar foi uma mentira é o argumento de que o universo e os personagens apresentados naquele filme não se mantiveram presentes nos cinemas ou mesmo em rodas de conversas nerds ao longo dos anos posteriores. Foi uma experiência que aconteceu em 2009, mas que ficou isolada lá, porque, pelo que esses detratores dizem, ninguém lembra os nomes dos personagens, nem fez questão de formar um fandom de Avatar que pedisse por sequências, spin-offs ou o que quer que seja. Ou seja, aparentemente, a decisão do James Cameron de não transformar Avatar instantaneamente em uma franquia com dezenas de continuações e spin-offs, à la Marvel, Star Wars, Transformers e por aí vai, é um motivo para duvidar da sua relevância cultural. Típico argumento que reforça como a indústria da cultura pop vem habituando seus públicos a enxergarem filmes, séries, músicas, livros e etc. menos como obras de arte e mais como números em uma planilha do Excel. Pois uma coisa que ficou muito clara para mim, assistindo ao Avatar 2 O Caminho da Água na época no cinema, é que uma das vantagens de Avatar ter passado mais de uma década ausente dos cinemas, sem sentir a obrigação de voltar logo para novas produções ou para construir um fandom para chamar de seu, é que quando finalmente chegou a hora da gente se deparar com uma continuação tardia daquele longa, 13 anos depois, essa continuação não chegou carregando o peso da nostalgia sobre os ombros. Não havia a obrigação de tratar cada elemento do filme de 2009 revisitado aqui como algo sagrado, como uma relíquia cujas poeiras são tiradas depois de se acumularem por tanto tempo, apenas por puro fanservice. Eu percebi isso quando, em dado momento desse O Caminho da Água, uma coisa trágica acontece, spoiler, uma baleia é morta pelos vilões, e a trilha que toca naquela hora é aquele parararã que tocava no clímax do filme original. São os mesmos acordes graves e sombrios que voltam aqui não para provocar um arrepio de nostalgia na plateia, mas sim para atender a um propósito trágico, narrativo e emocional muito claro, que é o de estabelecer uma coesão dramática entre os dois momentos. O massacre que rolava no fim do original e o assassinato da baleia aqui.
Essa segurança ao lidar com a própria mitologia, sem apelar constantemente para o fanservice, é só um dos elementos que fazem com que Avatar: O Caminho da Água tenha soado para mim, na época, quase como um retorno à normalidade. Afinal, se há algo que infelizmente a gente passou a ver com bem menos frequência desde 2009, são blockbusters hollywoodianos que, dirigidos por artistas com vozes próprias e pulsos firmes, consigam imprimir identidade autoral às narrativas populares que eles criam. Em vez disso, o padrão dessas superproduções passou a ser ditado por franquias e universos estendidos, preocupados mais com quantidade do que com qualidade, tratando os diretores contratados para esses projetos menos como autores e mais como paus mandados de executivos interessados só em garantir que os diferentes episódios dessas séries se mantenham esteticamente nivelados, sem se permitirem sair da fórmula e do lugar comum que eles criaram para si e, com isso, perdendo gradualmente o encanto na hora de produzi-los. E eu já falei sobre essa perda do encantamento que acontece no fazer dos filmes quando eles se tornam enlatados, enfileirados em uma esteira de produção, por exemplo, ao falar sobre os capítulos do MCU, o universo cinematográfico da Marvel, em que todos os filmes têm que ser produzidos aos montes, têm que seguir o mesmo direcionamento porque eles se passam todos no mesmo universo e, com isso, acabam ficando tão parecidos uns com os outros que o encantamento acaba se esvaindo. Pois se teve uma coisa que definitivamente não se perdeu nesses 13 anos que separaram Avatar de Avatar 2, foi o encantamento, o fascínio do James Cameron pelo universo que ele concebeu. É até apropriado, portanto, que o Jake Sully abra a projeção desse segundo filme dizendo, numa breve narração em off, que a coisa mais perigosa de Pandora é se apaixonar por ela. Uma afirmação que o Cameron comprova nos 192 minutos seguintes, não só ao conduzir as ações mais tensas da história, ressaltando o impacto de cada uma delas, mas também ao envolver elas numa construção tão cuidadosa que torna patente o amor, sim, essa é a palavra, o amor do cineasta por cada vestígio das coisas que ele apresenta em cena. O Cameron, aliás, é um cineasta que entende algo que escapa a vários realizadores, e até mesmo entusiastas, que é o fato de que o cinema, como indica a própria raiz etimológica da palavra cinematograph, é a arte das imagens que se movimentam. Consequentemente, a força de uma obra cinematográfica reside, em maior parte, naquilo que é composto em cena. Portanto, é injusto desmerecer totalmente um filme em função, por exemplo, de um roteiro que seja pouco elaborado, uma crítica que, por sinal, é bastante recorrente à obra do Cameron em geral. Eu acho particularmente ousada a decisão do Cameron, em Avatar 2, de pausar o avanço da trama principal durante boa parte do segundo ato, só para poder se dedicar exclusivamente as cenas dos personagens descobrindo a aldeia do povo do mar, se encantando com as maravilhas do oceano e brigando por motivos estúpidos. Podem não ser cenas que desenvolvam tanto a história como um todo, mas certamente são importantes porque dizem muito sobre os indivíduos, sobre os arcos deles e sobre a vibe do mundo em que eles vivem. O que Avatar 2 compreende, contudo, é que não adianta criar um mundo fabuloso, envolto numa direção de arte fantástica, obra da dupla Dylan Cole e Ben Proctor, se o diretor e o diretor de fotografia não vão se interessar em mostrá-lo, mergulhando ele numa paleta sem vida e em sombras que vão impossibilitar a gente de enxergar aquelas criações. Na época que Avatar 2 estreou, mais ou menos um mês antes, tinha saído Pantera Negra 2, que é outro blockbuster hollywoodiano que tinha várias cenas debaixo da água envolvendo uma população subaquática. Porém, Pantera Negra 2 desperdiçava completamente a criação daquele mundo, porque tudo era muito escuro, com zero senso de entusiasmo ou curiosidade, e filmado de modo a não valorizar nada do que eles criaram. Nesse sentido, Avatar 2 veio e deu um banho de mar, com perdão do trocadilho, no filme da Marvel. No caso do James Cameron e do diretor de fotografia Russell Carpenter, que trabalhou com Cameron no True Lies e no Titanic, o que eles querem é que o público contemple com clareza todas as proezas conquistadas aqui. Mesmo quando as cenas se passam no escuro, há um cuidado para iluminá-las de um modo que permita para o espectador observar e entender o que está rolando. Aliás, assim como acontecia no primeiro Avatar, o uso da tecnologia 3D no segundo desempenha um papel fundamental de envolver a plateia no universo apresentado na tela. E ele se adapta aos desafios impostos pelo 3D e explora bem a profundidade de campo e os diferentes níveis dos espaços e dos seus ocupantes. São decisões como essas que explicam o deslumbramento manifestado e causado por todas as várias sequências ambientadas debaixo do mar.
Além delas representarem uma proeza técnica, afinal os realizadores levaram a performance capture para debaixo d'água, elas se permitem durar o tempo necessário para a gente absorver a beleza delas e ainda refletem nos personagens o encantamento diante daquelas imagens. E é aí que o Cameron faz a gente sentir, ou ao menos entender, a força divina que os Na'vi veem manifestada por toda a natureza daquele planeta e que eles acreditam a deidade de Eywa. E eu confesso que, de todos os momentos marcantes de Avatar 2, o momento que mais me emocionou foi também o mais inesperado. Que é quando Jake Sully encontra a Kiri, a filha adotiva dele, chorando à beira da água e pergunta pra ela o motivo pra ela estar chorando. Nisso a menina responde com um singelo "Eu ouço o coração da Eywa", no que o Jake Sully, com um afeto simplesmente lindo, pergunta com real interesse: "E como é o coração dela?". É de uma sinceridade emocional dos personagens, do James Cameron e do filme em relação àquela criação fantástica, que é o conceito de Eywa, que eu acho simplesmente contagiante. Isso traz a gente àquele que é o centro temático e dramático dessa continuação. A preocupação, ainda maior que a do original, com as ameaças ecológicas trazidas pelo homem, ressaltando com mais ênfase a conexão existencial entre os Na'vi e os demais seres que povoam Pandora. Contudo, o mais importante é que o James Cameron sabe que expor o discurso dele nas palavras ditas pelos personagens, ou descritas pelo roteiro, não é o suficiente. Então ele se utiliza da tecnologia e dos recursos fornecidos pela linguagem cinematográfica a fim de comunicar as ideias dele. E com isso, o Cameron não só encontra razões dramáticas e narrativas fantásticas para justificar o subtítulo do filme, O Caminho da Água, associando ele com a nossa passagem pelo mundo e com as ligações entre os Na'vi e a natureza, como também se aproveita da boa e velha empatia que eu já discuti no meu vídeo sobre o primeiro filme, para mergulhar, literalmente, o espectador no ponto de vista, por exemplo, de uma baleia. Ele leva a gente a ver o que essa baleia tá vendo através de um plano em primeira pessoa. E mais, ele faz questão de incluir legendas que traduzem os sons emitidos pela baleia, entendendo eles como dialetos. Pois ao tratar essa baleia com tamanha pessoalidade, e carinho, por que não, fica fácil para o espectador entender por que o povo da água sente a morte daqueles seres marítimos como se perdessem parentes seus. É porque, de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo mesmo. Como se não bastasse, Avatar 2 ainda é cheio de sequências de ação que fazem jus aos melhores momentos da carreira do James Cameron e que ocasionalmente surpreendem a gente com umas imagens bem mais pesadas do que Hollywood costuma permitir. Tem um momento envolvendo um braço decepado que, eu admito, me pegou completamente desprevenido. Eu lembro que quando eu vi o Avatar 2 no cinema pela primeira vez, em vários momentos eu reagi dizendo pra mim mesmo: "Caralho", de maneira totalmente espontânea, sinal de que o filme realmente me pegou de jeito e foi muito efetivo em me gerar impacto. Então, Avatar 2 é uma continuação que faz jus ao status de continuação, porque ela expande o universo do Avatar a ponto de estabelecer não só ambientes novos e riquíssimos, mas também diferenças significativas nos variados designs dos Na'vi. E a ambição do Cameron permite a ele encontrar espaço para apontar, até mesmo, o racismo que existe entre as civilizações de Pandora. Tem uma hora em que o povo da água, com um tom de pele mais esverdeado, as guelras que possibilitam eles respirarem debaixo d'água e as caudas grossas que remetem a barbatanas, começam a ridicularizar a incapacidade dos filhos do Jake Sully de ficarem debaixo d'água por muito tempo e os dedos que eles têm a mais. O povo da água tem 4 dedos em cada mão e os filhos do Jake Sully, já que o próprio é modificado geneticamente, tem 5. Dito isso, embora eu adore o Avatar 2, tem uma ou outra coisinha que na época eu já fiquei meio assim e que até hoje eu não sei se eu gosto totalmente. O personagem do Spider, por exemplo, é um personagem que me intriga mais pelo conceito do que pela execução. É interessante um humano que tenta se portar como um Na'vi, mas o personagem em si é chatinho e a ligação dele com o vilão tira a graça das coisas ao tornar tudo um cerco estreito demais. A própria volta do Quaritch foi uma coisa que, à primeira vista, eu achei meio broxante, por repetir um vilão. Mas, pelo menos, a maneira como ele é trazido de volta permite ao Stephen Lang fazer coisas novas com o personagem, se identificar diferente e
Não deixa de ser impressionante ver o Stephen Lang debaixo daquele bicho criado digitalmente. Os movimentos sutis que ele faz com os músculos do rosto ao se ver na pele de um navio são de uma proeza técnica fascinante. Por último, eu sempre lamentei um pouco o fato de que, nesse segundo filme, a Zoe Saldanha pouco tem a fazer como a Neytiri, já que a personagem basicamente é reduzida ao papel apenas de esposa e mãe dos filhos do Jake Sully. Em compensação, Avatar 2 é muito corajoso ao criar um terceiro ato que traz consequências reais para os personagens, e que não funcionariam da mesma forma se não fosse o apego que a gente estabeleceu por eles ao longo das quase 3 horas anteriores. Enfim, Avatar 2, O Caminho da Água, é um tipo cada dia mais raro de superprodução. É uma continuação que, mesmo prometendo ser continuada por pelo menos mais 3 avatares já engatilhados, se permite fechar nela mesma. Ele funciona não como um trailer de 2, 3 horas para uma produção seguinte, mas sim como um filme por conta própria. Não à toa, quando James Cameron parece prestes a deixar uma ponta solta em aberto para ser amarrada no próximo filme, o próprio Jake Sully se vira para a câmera e diz: então vamos resolver isso agora logo. E até a decisão de não eliminar certo personagem, no caso o Quaritch, deixando ele pronto para ser reutilizado nas continuações, faz sentido como forma de pontuar um arco que vinha se desenrolando aqui. Agora eu espero que as futuras continuações façam jus aos 2 belíssimos capítulos que a gente viu até agora. Se o nível for mantido nessas sequências, o James Cameron pode estar prestes a criar uma das séries mais ambiciosas e consistentes em altíssima qualidade que a gente já viu. E conquistar tal proeza, em meio à febre dos universos estendidos, tornaria esse feito mais louvável ainda. Agora vamos lá descobrir se Avatar, Fogo e Cinzas mantém o nível lá em cima. Tomara que sim. De qualquer jeito, como foi bom poder voltar para Pandora. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha de Avatar 2, O Caminho da Água. Diz aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, incluindo aí o vídeo sobre Avatar 3, Fogo e Cinzas, que sai aí nos próximos dias, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.